Amém? Colossenses capítulo 3. Continuar falando aí um pouco do que o Júnior já falou, o pastor Júnior falou. Hoje falou também, acho que há uns 2 domingos atrás. 3, versículo 22. Todo mundo encontrou? Diz assim: escravos, obedeçam em tudo a seus senhores terrenos, não somente para agradá-los quando eles estão observando, mas com sinceridade de coração, pelo fato de vocês temerem o Senhor. Tudo o que fizerem, façam de todo o coração, como para o Senhor, e não para os homens, sabendo que receberão do Senhor a recompensa da herança. É a Cristo o Senhor que vocês estão servindo. Quem cometer injustiça, receberá de volta injustiça, e não haverá exceção para ninguém. Amém? Pai, em nome de Jesus, nós estamos diante da Tua palavra. Pai, que ela venha falar assim aos nossos corações, Senhor. Oh Pai, que ela venha, Senhor, cumprir, Senhor, oh Pai, o propósito para aquilo que ela está sendo, Pai, destinada nessa manhã, Pai. Que haja mudança, que haja transformação, Senhor, em nome de Jesus. Amém, Pai. Amém? Pode se assentar. Só preciso do meu aparato aqui. Pode deixar, Pai, depois eu pego. Obrigado. Não está trabalhando hoje, Pai. Hoje você está de folga hoje, Pai. Amém? Paulo, quando escreve aqui aos Colossenses, no versículo 22, ele começa falando sobre escravos, né? Então, só para a gente se situar aí no contexto, aqui ele está falando de relação escravo e senhor mesmo, não é uma relação patrão e empregado. Aqui, na verdade, na época aqui, existiam muitos escravos, era normal ter escravos, né? E cerca de 1/3 da população era escravo naquela época, e outra parte já havia sido escravo em algum momento, conseguiu a sua liberdade, né? Alguns escravos tinham uma vida um pouco mais tranquila, principalmente aqueles que eram escravos urbanos, que estavam na casa ali do seu senhor, né? Então a gente tem muitas vezes uma imagem de que escravo, o cara estava lá apanhando no chicote. Existiam assim uns que sofriam bastante, principalmente aqueles que trabalhavam no campo, nas minas. Mas aquele que estava urbano, que estava ali na região ali junto morando com o seu senhor, tinha escravo que cuidava das crianças, ensinava as crianças, né? Cuidava dos negócios do seu senhor, e também cuidava da casa, gerenciava a casa. Existiam então escravos, né, com umas posições bastante importantes, e que era vantagem até para o cara ser escravo, porque o cara estava lá, tinha uma posição importante, era sustentado pelo Senhor, não tinha custo, né? E dentro de algum período ele podia ainda obter a sua liberdade, né? Então ali, mas tinha outros não, que os outros sofriam e podia ter outros escravos eram moeda de troca mesmo, era um objeto, é como se fosse um gado lá, alguma coisa. O senhor podia trocar, podia vender, podia fazer um rolo, dar ele como forma de pagamento, podia até, dependendo do que ele fizesse, matar o escravo, né? Só estou falando isso porque aqui a questão que ele está falando, Paulo, ele está falando escravo e senhor. E aí, muita gente usa não, isso aqui porque a Bíblia apoia, né, a escravidão, essa escravatura, esse negócio. Não, né? Apesar de Paulo, nem Jesus combateu, né, assim, ele usava muito exemplos de servo, né? Quando você vê servo, na verdade, ali, né, na original é escravo, né? É escravo, ele está falando escravo, que não tem direito nenhum. Mas Jesus não combateu, mas ele usava muita analogia. Paulo aqui também, ele não está combatendo diretamente assim, né, um sistema, não está fazendo uma revolta. Paulo não está fazendo uma rebelião, né, um negócio social, vamos levantar. Mas o que Paulo está fazendo? Através do Evangelho, ele tá colocando conceitos, né, cristãos na relação senhor, né, e escravo, e o Evangelho é que vai transformar ali essa relação. Então, onde o Evangelho entra, ele transforma, ele muda.
né? A gente vive num período, né, conturbado aqui no Brasil, né, de corrupção, e muitas vezes a gente quer brigar contra a corrupção, lutar, fazer passeata, fazer, né, protesto, e não que não seja direito nosso a gente protestar, né, lutar pelos nossos direitos, mas o que muda e o que transforma é o Evangelho. Nós temos que dar exemplo através da palavra de Deus. E é a palavra de Deus que vai tirar a corrupção do coração das pessoas. Então, se a gente aplicar a mesma coisa que Paulo está fazendo aqui, nós vamos conseguir transformar as pessoas, né? Primeiramente, aplicando o Evangelho nas nossas vidas. Porque não adianta a gente lutar contra a corrupção e nós mesmos, né, ser corruptos nas pequenas coisas. Mas quando a gente entra na relação, né, e a gente ali, né, senhor, né, patrão, empregado, e aqui na política a gente quer mudar, primeiro mude você mesmo, e segundo, coloque, né, fale da palavra de Deus e deixe que o Evangelho transforme as pessoas. A gente só quer fazer revolta, quer fazer protesto e não quer viver o Evangelho. Se a gente viver o Evangelho entrar no coração da pessoa, o verdadeiro Evangelho, né? Se ele viver o verdadeiro Evangelho, se a pessoa viver, vai transformar e vai acabar com a corrupção ou qualquer outra coisa. Amém? Dito isto, nós podemos aqui aplicar, e agora não falando mais de uma relação senhor, né, e escravo, agora vou falar isso, os princípios para patrão e empregado, né? Quem aqui trabalha? Não, o pessoal que é dono de casa não trabalha, né? Não, então, porque tem que levantar tudo. Trabalha também, né? Todo mundo aqui trabalha, mesmo aquela que é dona de casa está trabalhando. E todo mundo aqui, de certa forma, tem um chefe, né? Aqueles que têm uma empresa que contratou, mesmo aqueles que são autônomos, né, que tem um salão, né, aqui tem um monte de, né, salão de beleza, de cortar o cabelo, pretel, ele tem um patrão dele, né, que é o cliente, né, ele trabalha para agradar o cliente dele, né. Então, todo mundo, de certa forma, tem uma relação de trabalho, tem um patrão, tem uma pessoa que tenta agradar. Mesmo em casa, a dona de casa, às vezes ele está fazendo para ela, para o filho, para o marido da mesma forma para a mulher, para os filhos. Então, todo mundo, de certa forma, ele está envolvido. Então, a primeira parte aqui eu quero falar sobre a questão do trabalho que nós chamamos de trabalho secular. Que é aquilo que nós não fazemos, né? Eu vou aqui só definir o conceito para como eu vou usar o trabalho aqui, primeiramente o trabalho secular, é aquilo que nós não fazemos aqui, ó, dentro da igreja. Eu agora estou trabalhando para o Senhor aqui, né? Então eu estou fazendo um trabalho, né, vamos assim, religioso, né? Eu ministrei, toquei aqui, né, o teclado, estava ministrando, trabalhando para Deus. Tem professor trabalhando agora, diaconato trabalhando, mas eu estou falando daquilo que a gente faz fora daqui, que não tem né, em si, né, nada ligado a espiritual, né? Então é o trabalho secular. E Paulo está trazendo aqui uma reforma trabalhista, né? Já tá muito, o tema está muito aí né? Saiu esse dia. Paulo está trazendo uma reforma trabalhista aqui, está mudando o conceito. E ele começa falando: escravos, você, empregado, obedeça em tudo aos seus senhores terrenos. O senhor, seu patrão, seu chefe, sua empresa ali que te contratou, para agradá-los. Então, você, como cristão, tem o dever de agradar a empresa que te contratou e o seu chefe. Porque a gente, né? Tem gente que acha que não tem nada a ver com o cristianismo, o que está lá fora. Mas você tem o dever de agradar a empresa que te contratou. Aqui ele está falando uma questão de servo, né? Escravo e senhor. Mas tem muita. Você recebe, você está na empresa, você foi contratado, você aceitou o salário que o cara ia te pagar. E você está lá para agradar, você está lá para trabalhar. E a Bíblia, muitas vezes a gente, né, nossa, tanto tempo foi escrita a Bíblia, mas eu olho assim, falei, como é atual, né?
Obedeça aos seus senhores terrenos, não somente para agradá-los quando eles estão observando, né? Sabe aquele Alt Tab, para quem manja de computador aí, né? Que já fica com aquele Alt Tab na mão do teclado, assim, com a mão em cima do teclado, né? Aí fica lá na internet. Na hora que o patrão aparece, pum, Alt Tab e muda a tela. Opa, tô trabalhando. O pessoal tá dando risada porque faz isso, né? O patrão tá ali, tá atrás, tá observando, tem o chefe olhando ali. Aí ele tá trabalhando, tá ralando, tá fazendo outra coisa. Não, né? Tá lá. O patrão deu uma sumidinha. Ai, graças a Deus. Aí já começa ali, entra na internet, vai navegar, pega o celular, pega o WhatsApp, eu vou conversar agora, tal. Aí o patrão aparece e já, opa, nossa, eu trabalho de costa, né? Minha sala é bem escondida assim, né? E às vezes eu tô trabalhando. Tenho um chefe meu que conversa comigo o tempo todo por WhatsApp. E aí ele está na reunião e fica perguntando coisa. E aí ele está lá, né, que é o diretor. E ele fica lá, eu estou lá no WhatsApp respondendo. Chega o outro chefe, né? Tem tanto chefe, lá tem mais chefe do que... Chega o outro chefe, já olha assim, opa, calma aí, estou trabalhando. Mas ele chega do nada, assim, né? Não dá para você ver. Mas tem muita gente que fica enrolando no trabalho. Tito... Eu vou ter que correr aqui com a hora, então não precisa abrir. Eu ia falar para abrir, porque eu ia bebendo água enquanto vai abrindo o texto, mas não vai dar. Tito capítulo 2 diz assim, que o empregado não deve ser respondão e nem ladrão, mas digno de confiança. Tito 2:9. Sabe aquele cara que está trabalhando e está resmungando de tudo? O chefe pede um negócio, já, né? Mano, só reclama, só responde. Ó, o pessoal quer conferir lá, porque, né? Vamos lá, Tito 2:9, pode abrir. Que o servo não deve ser respondão e nem ladrão. Ah, mas eu não roubo. Se você está enrolando no trabalho, você está roubando o seu patrão. Se você está lá, você tem uma jornada, você está lá para trabalhar, né? Tem o pessoal que está começando aí, né? Não vou falar, né? Ou que vai começar, né, Léo? Já vai servindo para todo mundo. Você está lá no trabalho e está enrolando, na hora que era para você trabalhar, você está roubando o tempo que era do seu patrão. Mas eu estou fazendo a obra do Senhor, eu estou lendo a Bíblia. Meu irmão, não é a hora de ler a Bíblia, é a hora de trabalhar. Aí você fala assim, é porque você não conhece o meu chefe. E você não conhece a minha empresa. Então eu vou ler aqui para você, 1 Pedro capítulo 2, 1 Pedro 2, 18. Se você não quiser abrir, só ouça. Escravos, sujeite-se aos seus senhores com todo respeito, não apenas aos bons e amáveis, mas também aos maus. Porque é louvável que, por motivo de sua consciência para com Deus, alguém suporte aflições sofrendo injustamente. Pois que vantagem há em suportar açoites recebidos por terem cometido o mal? Mas se vocês suportam o sofrimento por terem feito bem, isso é louvável diante de Deus. Para isso vocês foram chamados, pois também Cristo sofreu no lugar de vocês, deixando-lhes exemplo para que sigam os seus passos. Em seus passos o que faria Jesus, né? Teve até um filme, um livro, tal, não sei o quê. Em seus passos o que faria Jesus? Aí, ó, tá vendo? É no trabalho, mesmo o patrão sendo mau, injusto, você tem que tratar ele com respeito. Jesus deu exemplo, ele sofreu injustamente, você tem que sofrer também. O evangelho é duro. A gente até falava isso no discipulado na quinta-feira. Isso é evangelho, não é mamão com açúcar. Não é só quando o chefe é legalzinho, meu chefe é bonzinho, né? Agora eu tenho 5 chefes lá, né? Mas assim, diretamente eu tenho 2, assim, né? Um é bonzinho, ao extremo, né? Que também já não está muito assim, né? Com muito poder mais lá, né? Agora o outro,
Aí, mas tem que tratar os dois da mesma forma, com respeito. Por quê? Porque isso é ser cristão. Isso é fazer a diferença no trabalho. Agora acontece que muita gente quer fazer o quê? Quer chegar no trabalho e quer transformar o trabalho em ponto de pregação. Né? Já chega lá, irmão, ó, mistério de manhã, já chega com a Bíblia, e já abre a Bíblia e joga na mesa, tal, não sei o quê, e o patrão veio pedir um relatório. Não, isso é o capeta, isso é o capeta, vamos... Não, tá, é o capeta, não sei o quê, e tá lá. E tá na hora de trabalho, e tá na hora do trabalho, e tá lá. Eu queria te falar de Jesus. E o chefe esperando um relatório, esperando qualquer outra coisa. Gente, eu estou falando relatório porque é mania de contador, né? Porque você faz relatório para lá, relatório para cá, mas não importa o que você faz aí na sua função, né? Muda para você aí. Mas no meu caso é relatório. É relatório para lá, relatório para cá, e balanço para lá, e balanço para cá. E o chefe está esperando aquilo, e você está lá. Pro seu vizinho lá, não, então Jesus e não sei o que e tal, vamos orar, vamos pregar e tal, não sei o que. Meu, em vez de você está roubando o seu patrão, irmão. Você está roubando. Você está lá, é para trabalhar. O cristão está lá para ser competente naquilo que ele faz. A gente acha que, não, eu sou servo de Deus. Não, Deus vai abrir a porta. E chega lá no trabalho, um monte de gente ralando, estudando, fazendo faculdade, fazendo pós, fazendo inglês, fazendo um monte de coisa. E não, Deus vai me destacar e vai me colocar no lugar. Porque Deus, eu tenho Deus. E não estuda. Eu fico... Na empresa que eu trabalhava, agora não tem mais, porque, né, vacas magras agora, né? Mas lá tinha incentivo estudo de 90%. O cara ia pagar só 10% da faculdade. Mas tem gente que não fazia faculdade. Não aproveitava o incentivo que estava ali e não estudava. Agora quem quer, né? Agora todo mundo está querendo, né? Por causa de crise. Não sei o que, o facão está passando lá na empresa. E agora, como que eu vou conseguir emprego? Não sei o que, não tenho estudo. Não estudou na hora que tinha que estudar. E tem crente que quer transformar o negócio lá, né, na igreja. Aqui é o culto, aqui é o meu departamento, é o culto. Já chega de manhã, não que você tenha... Gente, não confunda, não que você não possa orar, que você não possa no momento que você lê a palavra, entendeu? Ali no seu cantinho. Mas você está na empresa para trabalhar. Na hora que está ali, na hora que começou o seu horário de trabalho ali, começa a trabalhar. Fecha a Bíblia, fecha lá o WhatsApp, não sei o que, e vai trabalhar. Amém? Amém? Bom, Paulo continua assim. Tudo o que fizerem, no versículo 23, façam de todo o coração como para o Senhor e não para os homens, sabendo que receberão do Senhor a recompensa da herança. É a Cristo o Senhor que vocês estão servindo. Então... Aqui é um perigo. Eu li isso aqui, eu falei, né, na hora que a gente lê, eu falo, Paulo falou assim, você deve fazer aquilo. Gente, é na empresa, é em casa, aquilo que você pegar, né, tudo que vocês fizerem, tudo que você fizer, façam de coração. Né? A louça, o chão, que você está limpando, a louça que você está lavando, né? O cabelo que você está cortando, sei lá, a parede que você está pintando, a venda que você está fazendo, faça de coração como se estivéssemos fazendo para Deus. E aqui está o perigo, porque se tem gente que se for fazer do jeito que faz para Deus, aí é melhor fazer do jeito que faz para o patrão. Né? Porque Paulo está partindo do princípio que a gente faz o bem o negócio para Deus. Agora, se a gente faz mal para Deus, é melhor colocar uma observação aqui, do Mer, na versão do Mer, né? A Bíblia comentada do Mer. Se você faz mal para o Senhor, é melhor você fazer do jeito que você faz para o seu patrão. Às vezes é o contrário. Faça para o Senhor do jeito que você faz para o seu patrão. Né? Porque lá fora, né? Lá fora não chega atrasado, e amém. E é assim, eu acabei de falar isso, tem que ser assim. Tem que cumprir horário, tem que trabalhar, tem que fazer com excelência. Mas para Deus também tem que ser assim.
Aliás, tem que ser mais do que isso, né? Mais do que você faz para o seu patrão. Então, cuidado aí, né? Não faça para o seu patrão. Vê como você está fazendo para Deus. Para depois você fazer para o seu patrão. Primeiro melhor aí, né? Aí, a reforma, né? Aí, há 2 semanas saiu a reforma trabalhista aí, né? Que mudou a jornada de trabalho de 44 horas semanais, né? Semanal para 48 horas, mais 4 horas de hora extra. Eu não estou muito por dentro assim, mas foi um negócio mais ou menos nesse sentido. Agora, para o cristão trabalha para Deus 168 horas por semana, 24 horas por dia. Paulo fala assim, ó, é a Cristo o Senhor que vocês estão servindo. Quando você está no trabalho, você não deixa de ser cristão. Quando você está em casa, você não deixa de ser cristão. Você está trabalhando para Deus ainda. E aqui eu volto na questão do trabalho, que eu queria colocar, na questão do trabalho secular. Que muitas vezes a gente acha que é trabalho secular e que não tem nada de espiritual, que Deus não está olhando para nada que a gente está fazendo fora daqui. Mas o nosso trabalho, o trabalho lá fora, feito para o seu patrão, exercido por um cristão, ele é um trabalho espiritual. Porque você está, acima de tudo, você está servindo e trabalhando para Deus, acima do seu patrão. É muito bom a gente trabalhar aqui. Eu estou incentivando a vocês que não têm um ministério, e graças a Deus aqui muitos têm ministério e trabalho, seja no louvor, diaconato, intercessão, ministério infantil, vários departamentos e ministérios que tem na igreja. Muita gente trabalha aqui na igreja, mas tem gente que não trabalha aqui, num contexto religioso, agora, durante o culto, tem gente que não trabalha em nenhum domingo, em nenhum culto, em nenhuma reunião. Mas não é por causa disso que você não trabalha para Deus. Aquilo que você faz lá para o seu patrão, você está fazendo para Deus. Você está servindo a Deus ali. Você não deixa de servir a Deus na empresa. Você não vai sair daqui agora, tirar a sua roupa de cristão e ir para casa, agora eu deixei lá e vou pegar só domingo que vem. Você sai daqui e continua sendo cristão, trabalhando para Deus. 24 horas por dia. Ou deveria ser assim, pelo menos. Isso deixa eu ver. Então, o trabalho para Deus não é só aquilo que eu faço aqui dentro agora. Não é só isso que eu estou fazendo. Quando eu estou lá na empresa, eu trabalho para Deus. Isso foi uma coisa que, esse ano, eu não vou entrar no detalhe, mas completa 500 anos da reforma protestante. E Martinho Lutero, que foi um do reformador, que surgiu dele, uma das coisas que ele combateu era isso, que na Igreja Católica dizia o quê? Que só era espiritual aquele que era pastor, que era monge, ou que era sacerdote. Então essa era o clero, a parte religiosa, isso aqui é espiritual. O que eu faço fora da igreja não é espiritual. E na verdade foi uma das coisas que ele lutou e mudou, e que a reforma protestante mudou, que tudo o que a gente faz, ele é espiritual, se a gente faz da maneira certa e se a gente faz para Deus. Se eu lavo a louça e estou fazendo aquilo para Deus, é para Deus. Eu estou fazendo para mim, para minha casa, para meus filhos, para meu marido, para minha mulher, mas eu estou fazendo acima de tudo para Deus, e aquilo se torna espiritual. Paulo, olha só, não precisa abrir. Salmo 65, versículo 9 diz assim, ó: cuidas da terra e a regas, fartamente a enriqueces. Os riachos de Deus transbordam para que nunca falte o trigo, pois assim ordenaste. Encharcas os seus sulcos e aplanas os seus torrões. Tu a amoleces com chuvas e abençoas as suas colheitas. Isso aqui está falando de Deus. Deus faz isso. É um trabalho que você olha assim, não é um negócio espiritual. Está falando de terra, de cuidar da terra. Não é um negócio que está sendo feito no contexto da igreja. Mas Deus cuida da terra, Ele manda a chuva, Ele cuida da plantação, cuida da colheita. O próprio Deus faz um trabalho que para muito cristão, às vezes não é um trabalho espiritual. Mas Deus faz. Então tudo. 1 Coríntios, não precisa abrir, eu preguei sobre isso da última vez, 10:31 diz assim:
Assim, quer vocês comam, bebam, façam qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. Qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. Qualquer coisa pode ser um serviço e um culto para Deus quando eu faço para a glória dele. Amém? O seu trabalho pode ser um culto, um serviço, não um culto, né? Vou abrir, eu pego o violão, levo o violão, lá vou fazer um culto, não. Quando você faz para a glória de Deus, aquilo lá, na hora que você monta um relatório, na hora que você pinta uma parede, na hora que você corta um cabelo, eu estou fazendo isso aqui para a glória de Deus. Ali é um culto, é um serviço para Deus, é um trabalho espiritual que você está fazendo ali. Está ligado à vida do cristão. O cristão é cristão a todo momento ele está servindo a Deus. Colossenses capítulo 3, versículo 17. Aí mesmo, versículo 17 diz assim, ó. Colossenses 3, 17, deixa eu... Palavra... Oh, calma aí, eu estou lendo outra coisa aqui. Estou lendo o meu comentário. Tudo que fizerem, seja em palavra ou em ação, façam-no em nome do Senhor Jesus, dando por meio dele graças a Deus Pai. Tudo que você fizer, seja em palavra ou em ação. Primeiro, não pode existir na vida do cristão contradição na palavra e na ação. O que ele fala, ele tem que viver. Não adianta eu ficar falando um monte de coisa, ficar falando de Bíblia se eu não vivo a Bíblia. Você fica falando da palavra de Deus e eu não vivo a palavra de Deus. Você quer matar aí fora, por isso que muitas vezes a gente encontra resistência para falar da palavra de Deus. É porque eu estou falando aqui para a igreja, não estou falando para o mundo, estou falando para a igreja. Porque nós cristãos muitas vezes não vivemos aquilo que nós pregamos. A gente fala demais às vezes e vive pouco. Não que não tenha que falar, mas você tem que falar e tem que fazer. O cristão deve se conscientizar de tudo que ele faz, seja em palavra ou em ação, leva não somente o seu nome, não apenas o meu nome, mas leva o nome de Jesus. Está aqui, 17. Tudo que fizerem, seja em palavra ou em ação, façam em nome do Senhor Jesus, dando por meio dele graças a Deus Pai. Você, cristão, você está levando não só o seu nome, você está levando o nome de Deus. É o nome de Jesus que está com você. Quando você fala, eu sou cristão, a pessoa já, opa, isso daí serve a Jesus. E quando você faz uma coisa errada, quando você faz uma falcatrua, quando você faz tudo de qualquer jeito, não é só o seu nome que está sendo manchado, é o nome de Jesus. Eu sou contador, de novo, né? Falando isso, mas eu sou contador. E um dos meus papéis, né, da minha função, eu emito relatórios sobre a empresa. Balanço, um monte de coisa, demonstração. E eu tenho que assinar ali aquele negócio. Eu assino. E o diretor da empresa também assina. Só que a empresa está confiando no que eu estou fazendo. Né? E a gente sabe que tem muito contador aí que faz muita falcatrua. Se der algum rolo na Receita Federal, em algum lugar, não é só o meu nome do contador lá, que está indo para o saco. É o nome da empresa também. Meu chefe muitas vezes confia em mim, ele nem olha, eu monto o relatório, ele não confere o meu serviço que eu estou fazendo. Ele, tá bom, você fez, tá bem. Vai lá e mete a assinatura dele, assinando pela empresa, representando a empresa. Agora, se der algum rolo, não suja só o meu nome, suja o meu nome e suja o nome da empresa. E o nome do meu chefe também, que assinou lá. Aí eu chego o presidente, você não conferiu o que o seu funcionário fez? E nós, como cristãos, nós não levamos só o nosso nome, a gente leva o nome de Jesus. Quando eu faço uma coisa, será que Jesus pode assinar embaixo lá naquilo que você está fazendo? Fora daqui, da igreja? Porque aqui na igreja é fácil. Mas aquilo que eu faço no dia a dia, e aqui Paulo falou tudo, quer comais, quer bebais, não é só no trabalho, é no lazer, é na casa, é a relação marido-mulher, com os filhos, em qualquer tipo de relacionamento com os amigos, tudo que eu faço para a glória de Deus. E será que o que eu estou fazendo fora daqui, Jesus assina embaixo? Ou Jesus chega lá,
O Silas chega lá com o relatório: ó, Senhor, é isso, essa é a minha vida aqui. Ele fala: ó, Silas, infelizmente, né? É só um exemplo, viu, Silas? Infelizmente aqui, ó, eu vi você está fazendo um negócio errado, não vai dar para me assinar. Não dá para levar meu nome. Você está fazendo um negócio aí de qualquer jeito. Então a gente tem que pensar nisso, na seriedade que é nós, como os cristãos, temos de falar que é cristão aqui fora daqui. Porque quando você fala que eu sou cristão, você não está colocando o seu nome em jogo, você está colocando o nome de Deus em jogo. E muitas vezes, né, a gente vê aí fora o que acontece. Então, ó, eu corri, hein? Consegui, hein, pai? Para concluir, e não concluindo ainda, porque sempre a gente fala para concluir, é que ainda a gente está na metade da palavra ainda. Isso também estou aprendendo também com os outros pastores. Conclusão: cristianismo, eu tenho que pegar menos palavra com S. Quando eu falei Colossenses, eu falei: nossa, tem muito S para falar. Cristianismo é para ser vivido integralmente e não apenas aos domingos. Você vai sair daqui, você tem que continuar sendo cristão, continuar trabalhando para Deus, continuar servindo a Deus. Não importa o que você vai fazer, você vai para o shopping, você vai para o parque, você vai para o sofá, igual eu, dormir, né? Vai para a poltrona descansar, vai comer, você está trabalhando para Deus. Sua jornada de trabalho não acabou ainda. É 24 horas por dia. Segundo, Cristo está acima de tudo em nossas vidas. Portanto, tudo que fazemos é para Ele. Se Deus, se Cristo, se Jesus é o que você tem mais de importante, então tudo que você faz para Ele. Mesmo o seu trabalho que você às vezes acha que faz para o patrão, você está fazendo para Deus. Esse aqui eu vou abrir. 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 1. Abra aí que eu vou beber uma água. Eu nem bebi tanta água hoje. Primeira Timóteo, capítulo 6, versículo 1. Diz assim, ó, Paulo diz a Timóteo: todos os que estão sob o jugo da escravidão devem considerar seus senhores como dignos de todo respeito, para que o nome de Deus e o nosso ensino não sejam blasfemados. Tá vendo? O que a gente faz quando a gente faz tudo de qualquer jeito lá na empresa, quando a gente rouba o patrão, quando a gente enrola, quando a gente só trabalha quando o patrão está vendo. Às vezes o patrão não está vendo que o patrão não sabe que você só trabalha quando ele está lá, mas às vezes o seu colega de trabalho está vendo. E depois de manhã vai ver você abrindo a Bíblia lá, ou vai falar de Jesus para ele, mas você fica enrolando no trabalho. Isso aqui, o que acontece? Isso compromete. Isso aqui, ó, não só o nome de Deus, mas o ensino, a palavra de Deus. Por isso que muita gente fala, a gente ouve, o pessoal, né, falando mal de cristão. Por quê? Porque não dá testemunho. Onde tem que dar. Gente, deixa eu falar uma coisa, evangelho não é para viver só aqui dentro. O evangelho que a gente aprende aqui domingo de manhã, ele tem que ser aplicado no nosso dia a dia, na nossa vida, tem que fazer sentido. Uma forma, então, eu vou ler o outro texto aqui. Abre lá em Tito, capítulo 2, versículo 9. Aí eu falo o que eu ia falar. Tito 2. Tem na Bíblia. Tito.
9, a partir do 9. Ensinem os escravos a se submeterem em tudo a seus senhores, a procurarem agradá-los, a não serem respondões e a não roubá-los, mas a mostrarem que são inteiramente dignos de confiança, para que assim tornem atraente em tudo o ensino de Deus, nosso Salvador. Como que eu faço o Evangelho, né? As pessoas serem atraídas pelo Evangelho? A gente às vezes, não, aí eu volto para lá. Não, tem que pregar, eu tenho que falar de Jesus no trabalho, eu tenho que falar não sei o quê. A primeira coisa é você ser competente naquilo que você faz. É você ser exemplo naquilo que você faz. É você ser o melhor naquilo que você faz. Se eu corto, eu estou usando aqui porque eu só olho aqui, só tem gente que corta cabelo. Um atrás do outro, é filhinho assim. Se eu corto o cabelo, eu vou ser o melhor cabelo. Não, gente, não vamos brigar vocês entre três. Não, eu sou o melhor. Não, eu sou o melhor. Não. Mas, se eu sou contador, eu vou procurar ser ali o melhor contador. Eu vou me especializar, eu vou me informar, eu vou saber o que eu tenho que fazer, o que eu vendo, não importa o que você faz. Procure ser o melhor. É isso que dá exemplo. Isso daqui, sabe o quê? Torna o Evangelho atraente para as pessoas. O pastor já deu testemunho aqui, o pastor Júnior. Que ele trabalha ali, ele mostra, e Deus vai honrando ele e tal. E depois o que acontece? Os amigos dele vão lá perguntar para ele, mas e aí, o que está rolando? Aí, tá vendo? Por quê? Eles foram atraídos, não foram pelo Evangelho, assim, pela palavra em si, pela oração dele, não, nada. Foi pelo testemunho que ele deu, sendo competente naquilo que ele faz. E aí o pessoal, poxa, calma aí, mas ele é pastor, tal, não sei o quê, mas ele trabalha bem, tal, não sei o quê. Aí chega depois, aí o que acontece? Abriu uma porta, aí o Júnior vai lá, o pastor Júnior vai lá e aí eu falo do Evangelho. Tô sabendo que você está com um problema ali. Sabe o que acontece? Se o cristão vivesse o Evangelho, o mesmo jeito que tem que viver, e fosse exemplo, ia ter um item lá no currículo. Sou cristão. Aí o empregador ia olhar assim e falar, opa, esse aqui é cristão, vou contratar. Porque eu sei que isso aqui trabalha bem. Isso aqui vai trabalhar para mim como ele faz para o Deus dele. Então, calma aí, pode contratar de olho fechado porque esse cara é cristão. Teria que ser assim, eu estou falando, né? Teria que ser assim. Mas às vezes é o contrário, né? Se o cara fala, lá na entrevista, não, por que você fala? Não, vou na igreja. Já marca um xizinho ali, aqui, essa aqui não, deixa, porque você vai começar a orar, vai ter culto aqui e tal, não sei o quê e tal, no trabalho, né? E aí, a gente acha que evangelismo, eu tenho que evangelizar, eu vou evangelizar, eu vou pregar, eu tenho que falar de Deus, eu vou falar de Jesus, eu vou chegar no trabalho, vou abrir a Bíblia, né, que lá no centro tem uns caras que dão uns tapas numas Bíblias lá, que, pelo amor de Deus, e pá! Vou pregar no trabalho, já chega derrubando tudo, chutando cadeira, não, aqui e tal. A gente acha que isso é evangelizar. Evangelizar é você ser competente naquilo que você faz, é você dar exemplo. E as pessoas vão olhar, por que esse cara, o que esse cara tem? Gente, tem 2 caras na Bíblia, vários, mas eu vou citar 2 na Bíblia, que foram feitos escravos. E que se sobressaíram, mesmo escravos, servos. José no Egito, foi vendido pelos irmãos como escravos. Depois o cara simplesmente estava lá, só abaixo do faraó. E Daniel também foi levado escravo para a Babilônia. E chegou lá, né? Eu acho que é legal, Daniel. Chegou lá o chefe deles, lá, assim, do guarda lá, era Nabucodonosor, né? Falou assim, a gente vai dar você vai ter que comer o que a gente come aqui. Vai ter que fazer do nosso jeito. Aqui é assim que funciona, vai ter que ser assim. Daniel já falou assim, eu não vou me misturar, eu não vou fazer do jeito de vocês. Ele já tinha isso no coração dele. Mas ele não ficou lá, tipo, não vou fazer. Não, é do diabo, que não sei o quê. Daniel, Deus deu uma estratégia para ele. Calma aí. Vamos fazer um negócio. Eu tenho um jeito melhor de fazer isso daí. Vamos fazer um teste aí, durante 10 dias, você pode fazer no dia de vocês. Eu tenho uma estratégia, dá pra gente só vegetal aqui, a gente vai comer só vegetal e beber água. Depois você me fala o que vai acontecer.
Aí tá bom, fizeram o teste lá. Aí quando olharam o semblante daquele que comia, né, a comida dos reis, aí olharam para Daniel e Sadraque, Mesaque, né, os três outros lá, né, Ananias, Misael e Azarias, é isso? Falaram, realmente, vai todo mundo comer o que eles estão comendo, vai todo mundo comer o que eles estão comendo também. Pronto, cortou ali a feijoada de todo mundo, o churrascão de todo mundo, agora vocês vão comer mato e beber água. Mas o que eu quero falar, que ele não chega, não é só você chegar e querer destruir, acabar com tudo que está errado, mas você tem que buscar de Deus direção, estratégia ali para fazer algo diferente. Não dá para me fazer assim, mas faz um teste, eu posso fazer desse jeito aqui, faz um teste, você vai ver se não vai dar certo. É buscar estratégia, direção de Deus. Deus te dá sabedoria, Deus é contigo. Mas você tem que fazer a sua parte. Então você quer abrir porta para o seu evangelho? Seja competente, seja melhor naquilo que você faz, que as pessoas vão olhar e vão assim, realmente faz sentido. Aqui fala em Tito, fala aqui, para que assim torne atraente em tudo o ensino de Deus. Se o cara que está lá fora não vê nenhuma ligação do evangelho com a vida que ele vive no dia a dia, o cara aborta a missão já logo de cara. O evangelho tem que fazer sentido lá fora. Ele tem que olhar, calma aí, eu tenho que ser que nem esse cara. Eu acabei pulando aqui. E quinto, você viu que a minha matemática aqui, apesar de ser contador, eu pulei do 2 para o quinto, né? Porque eu acabei já falando do 2 para o 5. Mas eu já acabei falando os outros 2 no meio. O nosso trabalho não é em vão. Deus nos recompensará. Tudo que a gente faz para Deus, sabendo que é dele que virá a nossa recompensa. Não, mas eu não busco a recompensa. Você, tudo bem, eu estou buscando a minha recompensa, de Deus. Às vezes a gente fica com medo de falar, não, eu não estou olhando para a recompensa. Então Paulo, pelo amor de Deus, porque o que ele falava de recompensa, só que eu não busco a recompensa que o mundo dá. Eu busco a recompensa que vem de Deus, é essa que eu quero. Por isso eu tenho que fazer para Deus, para Ele, sabendo que Ele está olhando para cada coisa que você está fazendo. Mesmo que você esteja sofrendo injustamente, fazendo, e muitas vezes o patrão, ou o marido, ou a esposa, ou o filho, não está dando valor para aquilo que você está fazendo. Deus está vendo. E Ele vai te recompensar. E o seu trabalho, ele não é em vão. Amém? Então vamos viver o cristianismo integralmente. Ser cristão em tempo integral. E não esqueça que tudo que você faz, você não saiu daqui e virou outra pessoa. Você está trabalhando para Deus e está servindo a Deus ainda. O seu trabalho lá não é um trabalho secular. É um trabalho para Deus, é um trabalho espiritual. Amém? Vamos ser exemplos? Dar bom testemunho do nome de Jesus. Tornar o evangelho, essa palavra aqui, atraente. Abrir portas para a gente poder aí sim pregar o evangelho. Agora eu quero saber o que tem de diferente em você aí. Por que você é tão competente? Aí você fala, vem aqui que a gente, na hora do almoço, né, irmão? Ou depois do horário, né? Não vai fazer isso na hora do trabalho, né? Mas e aí você taca a palavra nele e deixa o evangelho transformar a pessoa. Não é para atacar a Bíblia. É para atacar...